Livro do Jogador, Parte 3, As Regras da Magia, Capítulo 11, Magias, Episódio 105, 4 magias de nível 6 de transmutação. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Regras do D&D 5e. Eu sou Rafael47 e nesse episódio irei apresentar a você o que o livro do jogador do RPG Dungeons & Dragons 5ª edição diz sobre essas magias de nível 6 da escola de transmutação, magias que irão alterar a realidade de alguma forma. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. A primeira magia da lista de hoje se chama Disintegrate, que é desintegrar. Só o nome já é legal, é uma magia famosa também nesse universo de fantasia medieval, principalmente o D&D. É a magia de 6º nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance é de 60 pés, uns 18 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é um imã e uma pitada de poeira. Duração instantânea. Então, um fino raio esverdeado é lançado da ponta do seu dedo em um alvo que você possa ver dentro do alcance, dos 18 metros. O alvo pode ser uma criatura, um objeto, olha só, ou uma criação de energia mágica, como uma muralha criada por uma muralha de energia, que é uma magia. Uma criatura afetada por essa magia deve realizar um teste de resistência de destreza, porque ela vai tentar sair do caminho, vai tentar desviar, né? Se for uma criatura. Se falhar no teste de resistência, o alvo sofrerá 10d6, 10 dados 6 faces de dano, mais 40 de dano de energia. Se esse dano reduzir os pontos de vida do alvo a 0, ele será desintegrado, ou seja, ele não cai no chão morrendo, se for um personagem, para depois fazer aqueles testes de salvamento contra a morte, não acontece isso, ele vira poeira. Uma criatura desintegrada e tudo que ela está vestindo ou carregando, exceto itens mágicos, são reduzidos a uma pilha de um fino pó acinzentado. A criatura só pode ser trazida de volta à vida por meio das magias Ressurreição Verdadeira ou Desejo, que é uma magia de nível 9. Vamos ver essa magia em episódios futuros, mais pra frente. Essa magia desintegra automaticamente um objeto não mágico, grande ou menor, ou uma criação de energia mágica. Olha só que legal, nem causa dano, só desintegra. Se o alvo for um objeto ou criação de energia enorme ou maior, a magia desintegra uma porção de 3 metros cúbicos, que são 10 pés cúbicos dele. Um item mágico não pode ser afetado por essa magia. Menos mal, né? Em níveis superiores, se você conjurar essa magia usando um espaço de magia de 7º nível ou superior, o dano aumenta em 3d6 para cada nível do espaço acima do 6º. Tá aí, essa magia é pra colocar medo, hein? Caraca, muito forte, muito da hora, a magia de 6º nível. Tá aí pra isso. As classes que sabem conjurar essa magia são feiticeiros e magos. Próxima magia é Flesh to Stone. Flesh to Stone, da carne para a pedra. Ou flesh é aquela carne meio visceral, assim, aquela carne viva, né? Não é a carne que você come qualquer, que seria meat. Enfim, é uma magia de 6º nível de transmutação, com tempo de conjuração de uma ação, o alcance de 60 pés, também 18 metros, componentes verbal, somático, material, e o material é uma pitada de cal, água e terra. Legal. Duração, concentração até 1 minuto. Então você tenta transformar uma criatura que você possa ver dentro do alcance em pedra. Se o corpo do alvo for feito de carne, a criatura deve realizar um teste de resistência de constituição. Em caso de falha, ela ficará impedida à medida que sua carne começa a endurecer. Olha só que massa, tipo a magia ali da medusa, né? Imagino eu. Se obtiver sucesso, a criatura não é afetada. Beleza. Uma criatura impedida por essa magia deve realizar outro teste de resistência de constituição no final de cada um dos turnos dela. Se obtiver sucesso na resistência contra essa magia 3 vezes, a magia termina. Se ela falhar no teste de resistência 3 vezes, ela se torna pedra
e é afetada pela condição petrificado pela duração. Então, mais pra frente, assim que eu terminar os casts de magia, eu vou falar sobre as condições que o jogo traz para os personagens, para todas as criaturas, e uma delas é petrificado. Os sucessos e falhas não precisam ser consecutivos. Anote ambos os resultados até o alvo acumular 3 de mesmo tipo. É mais ou menos a ideia do teste de salvamento contra a morte, né? Você está fazendo você obteve um sucesso, marca um sucesso. De repente teve uma falha, marca uma falha. E aí pode ir intercalando, não importa. Quem atingir 3 primeiro, nesse caso aqui dessa magia, ele vai ficar petrificado ou ele vai ficar livre da magia. Se a criatura for quebrada fisicamente enquanto petrificada, ela sofre deformidades similares se for revertida ao seu estado original. Então já imagina que se você quebrar a cabeça e arrancar, já era, né? Se você mantiver sua concentração nessa magia durante toda a duração possível, a criatura é transformada em pedra até o efeito ser removido. Ou seja, se você não mantiver essa magia numa única criatura, depois que passar 1 minuto, aquela criatura perde o efeito dessa magia e destransforma. Mas se você ficar durante esse 1 minuto, que é o tempo máximo aqui de concentração da magia, numa criatura só, aí o efeito é permanente nela, ela vira pedra para sempre, certo? Curtiu essa magia? Eu achei massa. Quais são as classes que sabem conjurar ela? O bruxo e os magos. Próxima magia é a Move Earth, que é mover terra. Uma magia de 6º nível de transmutação, com tempo de conjuração de 1 ação. O alcance é de 120 pés, 36 metros. Componentes verbal, somático e material. E o material é uma lâmina de ferro e uma pequena sacola contendo uma mistura de solos, que são argila, barro e areia. Duração da magia é concentração até 2 horas. Então escolha uma área de terreno não maior do que 40 pés de lado, 12 metros de lado, dentro do alcance. Você pode remodelar terra, areia ou barro na área da maneira que quiser pela duração. Eu imagino que o componente material dessa magia é basicamente como se fosse um voodoozinho, né? Só que de terra. Você tá ali com a terra na mão, dentro do saco, enfim, e com a lâmina de ferro você vai mexendo na terra e você vai modelando o terreno à sua frente ali. Continuando. Você pode erguer ou abaixar a elevação da área, criar ou preencher valas, levantar ou deitar um muro ou formar uma coluna. Legal, para você realmente modelar a Terra. A extensão de tais mudanças não pode exceder metade da maior dimensão da área. Então tem um exemplo aqui, ó. Se você afetar uma área de 40 pés quadrados, 12 metros por 12 metros, você pode criar um pilar de até 6 metros de altura, que equivale a 50% metade do valor anterior, 20 pés de altura. Erguer ou abaixar a elevação do quadrado em até 6 metros, mesma coisa, né? Tanto para cima quanto para baixo. Ou cavar uma vala de até 6 metros de profundidade e assim por diante. Leva 10 minutos para completar essas modificações. Ou seja, não é uma coisa instantânea, vai se remodelando. Por isso que a magia tem ali concentração até 2 horas de duração. Ao final de cada 10 minutos que você gastar se concentrando nessa magia, você pode escolher uma nova área de terreno para afetar. Devido às transformações no terreno ocorrerem lentamente, as criaturas na área normalmente não podem ficar presas ou sofrer dano pela movimentação no solo. Então você não pode usar realmente para causar dano, né? Porque é uma coisa lenta, a não ser que, sei lá, a criatura esteja imobilizada e não possa se mover e sair do lugar, imagino eu. Essa magia pode manipular rocha natural ou construções de pedra. Pedra e estruturas deslocam-se para acomodar o novo terreno. Se a forma pela qual você modela o terreno poderia tornar uma estrutura instável, ela poderá desmoronar. Óbvio, vai seguir as leis aí da física. Similarmente, essa magia não afeta diretamente o crescimento da vegetação. A terra movida carrega quaisquer plantas no caminho junto com ela. Então é só você imaginar que a grama, algumas plantinhas, a terra, as raízes estão presas na terra e tudo meio que vai junto, né? Tá aí uma magia que não causa dano, uma magia que, se bem usada de forma bem estratégica, pode trazer muito benefício para a equipe numa aventura. Se você curtiu essa magia, as classes que sabem conjurar ela são os druidas, os feiticeiros e os magos. Próxima magia tem o nome de Wind Walk, que é o passo ou caminhar do vento, ou no vento. Caminhar no vento. Uma magia de 6º nível de transmutação,
com tempo de conjuração de 1 minuto, o alcance é de 30 pés, 9 metros, componentes verbal, somático e material, e o material é fogo e água benta. Olha só que massa. Duração 8 horas, vamos ver. Você e até 10 criaturas voluntárias que você possa ver, dentro do alcance, assumem uma forma gasosa pela duração, parecidas com pedaços de nuvem. Ah, que legal. Enquanto estiver na forma de nuvem, uma criatura tem deslocamento de voo de 300 pés, 90 metros, uau, é rápido até, e tem resistência a dano de contusão, dano cortante e perfurante, de ataques não mágicos. Esses 3 tipos de dano de ataques que não são mágicos. As únicas ações que uma criatura pode realizar nessa forma são a ação de disparada, que é aquela que você usa a sua ação para mover de novo, ou para reverter a sua forma normal. Então, basicamente, ela realmente vai usar essa magia para se deslocar bem rápido. Reverter leva 1 minuto, período pelo qual a criatura estará incapacitada e não poderá se mover. Ou seja, ir voltando de nuvenzinha para a sua forma real. Até a magia acabar, uma criatura pode reverter para a forma de nuvem, o que também requer a transformação de 1 minuto. Então, dá para ficar indo e voltando durante essas 8 horas, se transformando em nuvenzinha e voltando para o formato original. Se uma criatura estiver na forma de nuvem e voando quando o efeito acabar, adivinha? A criatura descerá a 60 pés, 18 metros por rodada por 1 minuto até aterrissar no solo, o que é feito com segurança. Ah, por essa eu não esperava, achei que ele fosse cair. Que legal, então não cai, pode voar à vontade, e aí se der merda, a magia acabar, ele vai voltar calminho lá pro chão. Na verdade é assim, ó, quando o efeito acabar, não é se alguém interromper, dissipar a magia, imagino eu, né? Se ela não puder aterrissar em 1 minuto, a criatura cairá a distância restante. Ah, então pelo menos vai demorar 1 minuto aí para poder descer no máximo, tá? Então se ela desce ali 18 metros por rodada por minuto, ela tem 1 minuto para descer. Então se tiver acima de 18 metros de altura, qualquer metro excedente ela vai cair de forma instantânea diretamente em direção ao solo, certo? Curtiu essa magia? Quem sabe fazer essa magia é a classe do druida. E é isso, pessoal. Cast curtinho, só sobre essas magias. As magias em níveis mais altos começam a ficar mais curtas, algumas delas. Espero que você tenha gostado desse episódio. Envie suas dúvidas para rafael47@rpgnext.com.br ou escreva no post desse episódio a sua dúvida. Minha intenção é ir acumulando algumas perguntas e fazer um episódio respondendo a todas elas. Não esqueça de compartilhar o cast para ajudar no crescimento do projeto. Continue a discussão dele no post, se você quiser só comentar e não trazer dúvidas. Conte aí sua história, se você já usou essa magia ou não. Imagino eu que níveis mais altos de magia, menos gente conhece ou menos gente teve a oportunidade de usar numa campanha, numa aventura de RPG. E um agradecimento aqui ao Gleico Vieira Pereira, o editor desse episódio, certo? Por fim, visite nossas redes sociais, nós temos Facebook, Twitter, Instagram e o nosso canal no YouTube. Dá uma olhadinha lá, tá bom? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar 5 magias de nível 7, finalmente agora começando o 7º nível de magias das escolas de abjuração e conjuração. Beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.